Olá, a gente vai começar agora a aula 2, chamada de células e transporte através de membranas, tá? Então, a gente vai começar a falar da primeira parte da aula 2. A aula 2 vai ser dividida em 4 partes. E aí, vamos lá. Bom, aqui a gente tem, né, um esquema mostrando uma célula animal, que uma foto retirada de um microscópio mostrando várias células vegetais e o transporte através de membranas, tá? Para demonstrar o que a gente vai falar ao longo da aula 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar um e-mail, né? As aulas estão no YouTube, Prof. Tatiana Siviero, vocês podem também colocar as dúvidas lá. As células, né? Existem vários tipos de células diferentes. No geral, elas vão ser divididas em 3 regiões: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Com atenção especial ao núcleo, que nem todas as células possuem um núcleo diferenciado, que nós vamos falar agora, tá? Então, aqui tem um esqueminha, né, mostrando uma célula animal, né? Então, aqui, ao redor da célula é a membrana plasmática, que é o que diferencia, né, o que delimita a célula, o que está dentro e o que está fora da célula, certo? A gente tem essa região aqui que é o citoplasma, onde estão as organelas citoplasmáticas e o núcleo. Observem que o núcleo, que neste caso, ele está bem diferenciado por uma outra membrana, que é a membrana nuclear, também chamada de carioteca, tá? Isso aqui neste exemplo. Se a gente for pegar este outro exemplo, que é uma célula bacteriana, a gente observa que o núcleo ele não está diferenciado por uma membrana, certo? Então, a gente tem uma região aqui chamada de nucleoide, mas a gente não tem essa separação de membrana. Por uma membrana, a membrana nuclear, tá? Entretanto, né, tem a membrana plasmática, delimitando o que é fora e o que é dentro da célula, e a região do citoplasma, onde inclusive está a região de nucleoide, que é o controle da célula, certo? Essa outra célula aqui, representando uma célula vegetal, tá? Ela também possui um núcleo diferenciado, tudo bem? Então, já que a gente está falando de núcleo diferenciado, né? Essa membrana que diferencia o núcleo, ela recebe o nome de membrana nuclear, mas também pode ser chamada de carioteca, tá? E aí, com isso, a gente tem 2 tipos básicos de células: as células procariontes e as células eucariontes. A célula eucarionte recebe esse nome porque ela possui uma carioteca, certo? E eu significa verdadeiro. Então, uma verdadeira carioteca, tá bem? Já a célula procarionte são aquelas que não possuem a carioteca, tá? Quem são os organismos que possuem as células procariontes? São os organismos que estão incluídos nos domínios árquea e bactéria, ou seja, são as arqueobactérias e as bactérias. Então, todos os seres que a gente conhece que têm células procariontes são seres unicelulares, certo? Todos os demais seres que possuem célula, né? Todas as demais células existentes, sem ser de bactérias e arqueobactérias, vão ser células eucariontes. E aqui a gente inclui, né, protozoários, algas, plantas, animais e fungos possuindo esse tipo aqui de célula eucarionte, tá? Falando então do citoplasma, ele também recebe o nome de citossol e aloplasma, citoplasma fundamental, matriz citoplasmática. É constituído por água, proteínas, sais minerais e açúcares, né? Então, aqui a gente tem a região do citoplasma, né? Que é essa região aqui, aonde estão as organelas, tá? Aqui também ocorre o armazenamento de diversas substâncias de reserva, como o glicogênio e as gorduras, né, em células animais. Em células vegetais a gente vai encontrar
como substâncias de reserva amido, pode encontrar óleos, né, dependendo do tipo de célula. Algumas vezes, dependendo da célula, a gente encontra armazenamento de água, armazenamento de ar, mas aí vai depender do tipo celular. O citoplasma ele pode ser dividido em duas partes. O ectoplasma, né? Ecto é a região mais externa e é mais viscosa, e o endoplasma, que é a região mais central e tem uma consistência mais fluida, né? Quando a gente pensa na célula, quando a gente pensa no citoplasma, a gente imagina que é tudo paradinho, que as organelas elas estão ali fixas, mas não é bem assim, elas podem mover, né, ali dentro do citoplasma, e o movimento do citoplasma, ele recebe o nome de ciclose, tá? Pode ter também um movimento ameboide, que é quando o citoplasma ele consegue se mexer, né, rapidamente, e isso faz com que a célula mude de forma e consiga até se movimentar. Ela consegue mudar de lugar. Não é todas as células que têm essa capacidade, tá? São algumas células específicas que vão ter a capacidade de ter esse movimento ameboide. Aqui uma estrutura de uma ameba, para poder mostrar aqui, né, um azul um pouquinho mais escuro, a região do ectoplasma, um pouquinho mais claro a região do endoplasma, que tem o núcleo, algumas organelas, e mostrando aqui a formação de um pseudópodo. O que é um pseudópodo? É exatamente essa mudança na formação da célula, porque o citoplasma está mudando, está mexendo, né? Então aí faz com que a célula mude a sua conformação e com isso esse tipo de célula consegue se locomover, certo? O nome pseudópodo significa, né, pseudo, falso, podos, pés, então falsos pés. Por quê? Porque essa movimentação aqui do citoplasma faz com que a célula consiga se movimentar. Começar a falar então das organelas que estão nas células, né? A primeira organela que a gente vai falar é o ribossomo. Ele está em todos os tipos celulares, ou seja, em células procariontes, em células eucariontes, a gente vai encontrar ribossomo, apesar que existe diferença na estrutura dos ribossomos de células eucariontes para células procariontes, tá? A principal função, né, dos ribossomos é a síntese de proteínas. Então, aqui tem um esqueminha, né, um desenho mostrando aqui um ribossomo sintetizando proteína. Então, aqui tem um RNA mensageiro, um RNA transportador e sendo formadas aqui as ligações de aminoácidos, tá? Cadeia polipeptídica, certo? A gente vai falar com mais detalhes sobre síntese de proteínas mais para frente nas nossas aulas. A seguinte organela que a gente vai falar são os retículos endoplasmáticos, né? Eles vão ser encontrados apenas em células eucariontes, tá? E existem dois tipos de retículo endoplasmático, o não granuloso e o granuloso, certo? O não granuloso recebe também o nome de retículo endoplasmático liso e o granuloso recebe também o nome de rugoso, tá? Esse retículo endoplasmático granuloso, ele recebe esse nome porque quando visto ao microscópio, ele tem um aspecto verrugoso. E isso acontece porque ele tem, ó, ribossomos aderidos na sua membrana, tá? Já o ribossomo, o retículo endoplasmático liso, desculpa, ele não tem ribossomos aderidos na sua membrana. Existe uma transição gradual entre esses dois tipos de retículo endoplasmático, né? O não granuloso, mentira, o granuloso para o não granuloso. Eles têm a função de distribuição de substâncias no interior da célula e tem algumas funções específicas para cada tipo, né? O retículo endoplasmático não granuloso, ele está relacionado à produção de lipídios, como, por exemplo, alguns hormônios. E nas células do fígado, ele tem uma função importante de desintoxicação, porque ele absorve substâncias tóxicas, tá?
Além disso, ocorre armazenamento de várias substâncias nas suas bolsas. Já o retículo endoplasmático granuloso vai estar relacionado à produção de proteínas. Por que ele vai estar relacionado à produção de proteínas? Principalmente porque ele tem ribossomos aderidos na sua parede. Lembram que a gente falou disso no slide anterior? E quando a gente falou de ribossomos, a gente falou que a função do ribossomo é de síntese de proteínas. Então, essas proteínas que estão no retículo endoplasmático granuloso, elas estão relacionadas à produção de proteínas. Os ribossomos que estão no retículo endoplasmático granuloso são relacionados à produção de proteínas pelo mesmo. Tá? A próxima organela que a gente vai falar agora é o complexo golgiense. Também recebe o nome de aparelho de Golgi, complexo de Golgi. Ele é constituído por várias membranas achatadas, né? São várias bolsas achatadas, empilhadas, né? E cada pilhazinha dessa aqui recebe o nome de dictiossomo. Tem a função de armazenar, transformar, empacotar e secretar substâncias da célula. Então, aqui ó, a gente está vendo o complexo golgiense atuando junto com os retículos endoplasmáticos, né? Então, algumas substâncias são produzidas aqui pelos retículos endoplasmáticos, são enviadas para o complexo de Golgi. Aqui no complexo de Golgi, essa substância pode ficar armazenada, tá? Algumas vezes ela pode sofrer transformação na sua conformação, então ela vai ser ativada, né? Em seguida, ela vai ser empacotada. O que isso significa? Vai colocá-la em uma membrana, em uma bolsa, para que ela possa ser secretada pelas células, certo? Então, quando ela sai, essa substância sai do complexo golgiense, ela sai dentro de uma vesícula que vai se ligar à membrana plasmática para que a substância possa ser secretada, tá? O que é uma secreção? A secreção celular é uma eliminação de substâncias que atuam fora da célula. Então, são substâncias que foram produzidas aqui dentro da célula, mas que elas vão atuar fora das células. Então, elas vão ser secretadas. Tem uma função importante na formação do acrossomo nos espermatozoides, tá? Então, o que é esse acrossomo? Esse acrossomo é uma bolsa de enzimas, né? E ela vai ter a função de perfurar o óvulo, tá? Então, o acrossomo ele é formado a partir do complexo golgiense. A gente vai dar uma pausa agora, né? Finalizando a primeira parte da aula 2. E daqui a pouco a gente volta para poder falar a segunda parte da aula 2.